aquele senso de identidade, ele não deve ser tão rígido. Ele tem que ser mais fluido, ele tem que ser mais flexível. Porque isso permite uma amplitude maior, né? Um alcance maior da sua consciência. Né? Porque você fica muito preso numa definição de si mesmo, aquela definição ela pode ser útil numa determinada passagem, num determinado ciclo ou circunstância. Mas em outras situações, aquele senso, aquela delimitação de identidade, ela pode ser um confinamento, né? Então, às vezes, para a gente compreender mais, para a gente saber mais a nosso próprio respeito, a respeito de quem nós somos, às vezes a gente precisa superar o ego, o pensamento, o próprio pensamento tem que ser superado, né? O pensamento que nos define segundo certos conceitos, segundo uma história de vida, segundo uma noção de tempo, de quem eu sou, a partir daquilo que eu já vivi até este momento. Então, tudo isso tem uma definição, tem uma descrição, configura uma identidade. Mas isso, em nenhum dos casos, falando de qualquer um de nós, em nenhum dos casos é o limite do que nós somos. Cada um de nós pode muito bem se compreender nessa sua definição, nesse seu conceito nesse seu autoconceito de quem é. Mas saiba que é muito mais que isso. E às vezes a gente tem que fazer umas aventuras, né? Para expandir um pouco, né? Tem que se aventurar fora desse limite do que é definido pelo nosso autoconceito. E isso é necessário. E tem gente que entra em crise por causa disso. E talvez em alguns dos nossos casos aqui do nosso grupo sejam por isso, né? Porque tem aquela crise que ela não é uma cura lá do trauma da infância. Tem aquela crise em que a tua personalidade faz assim, ó, puff, e sai fora do limite. E nessa hora você tem que confiar, né? Nessa hora você tem que confiar. Porque faz parte do nosso caminho, faz parte do caminho do coração. Então, às vezes, por exemplo, você sente uma angústia, né? Eu vou dar um exemplo meu. Às vezes eu sinto um mal-estar, uma angústia, um sofrimento e eu não tenho a mínima ideia do que é aquilo. E aquilo começou de repente e vamos dizer, não é meu. Simplesmente não é meu. É alguma coisa que o meu campo está processando, né? Que foi captada e está sendo processada pelo meu campo. E eu não tenho que me preocupar com aquilo, porque ela chega e passa, como qualquer crise. E aquilo diz respeito a uma outra pessoa, a uma outra entidade, alguma coisa que não sou eu. Não sou eu, vírgula, o meu ego, dentro do limite daquela configuração de personalidade em que meu autoconceito estava delimitado. Então aí não sou eu, é o outro. Mas esse outro, o outro nunca é absoluto. Assim como Deus não é o outro da outra pessoa, embora a gente experimente como separado, mas ele nunca é o outro absolutamente. Porque aquele ser, aquele indivíduo, ele é o outro olhando de fora. Mas se você mergulhar dentro de si, você vai ver que, e for lá no fundo de quem você é, essencialmente, você vai ver que ele é uma outra versão da sua vida. Ele é um outro aspecto da sua vida ali, se manifestando como aquele outro, ou como qualquer outro. Mesmo o outro que não está na sua frente, mesmo o outro que você não está vendo. E às vezes aquela angústia chega como uma onda, te pega, como eu estou dando o exemplo aqui, ela te pega, te faz sofrer emocional, fisicamente. E aquilo vem, passa e se resolve, demora algum tempo, pode ser um pouco mais, um pouco menos, e você não sabe nem de onde veio, nem de quem veio. Mas é seu. No fundo, lá
Você conceber a si mesmo como a presença de Deus, isso é maravilhoso. Você penetra o fenômeno com os olhos de Deus. Você vai compreender e vai amar e vai se deliciar com a vida como nunca antes, quando você estava confinado só no ego, no pequeno ego. Ah, mas também tem o outro lado. Você também vai sentir muitas dores do mundo, né? Porque esse mundo é seu. Se você não sabia, Delfino conta para você. Esse mundo é seu. Foi você que criou. Tudo que você vê à sua volta foi você que fez. Você não no sentido do teu ego, da tua personalidade, do jeito em que você se vê definido no teu autoconceito. Mas você no sentido de quem você é de verdade, de quem é a sua vida. Foi você que criou. É a mesma vida, é o mesmo ser. E o teu corpo, ele é capaz de comportar essa vida. Ele foi projetado para que dentro dele essa vida, que é essa consciência, acorde. E tem as etapas, é um processo. Esse despertar é um processo. E ele tem momentos difíceis, ele tem momentos críticos, que você vai experimentar como crise. E você, né, que é o dono de tudo, porque você que planejou isso mesmo, que fez esse projeto, desse jogo, em que o objetivo é você acordar dentro de um ser humano, se fazer bem pequeno, espiritualizar aquela matéria, na penetração dentro dela, e isso gera todo um processo de evolução, né? Aquilo que é visto, que é experimentado como um processo de evolução individual e coletiva em todos os reinos da natureza, um processo de evolução, na verdade, é você. Agora não é você, não estou me referindo a você, pessoa, você, ego. É você, o Criador, entrando, penetrando na sua criação, penetrando na matéria. Você se fez numa face masculina e penetrou na sua contraparte feminina. Nesse sentido, é sim um relacionamento de você consigo mesmo, entre a face masculina e a face feminina de Deus, e nessa penetração na materialidade, você vai espiritualizando essa matéria, ela vai se levantando do chão, né? O barro que se levanta do chão vai virando vida, vai virando biologia, vai virando vegetal, animal e ser humano, né? Que é o órgão da consciência, que foi feito para acordar a consciência numa escala maior, da sua presença, você criador, e nesse processo de espiritualizar a matéria, levantar ela do chão, você está se materializando. É você que é puro espírito, você que é consciência pura, você está se materializando. Mas isso é uma relação de amor, isso é um casamento, isso é uma relação de amor, de respeito, de fidelidade, em que nessa interação, primeiro você teve que fazer a polarização. Você tem que fazer. Agora vocês entendem aquilo a que eu estava me referindo no começo da live. Primeiro teve que fazer uma polarização, teve que fazer você sempre foi, sempre será a unidade, que é a pura consciência imaterial. Mas para gerar a criação material, todo o plano da forma, você teve que fazer a polarização, que é a face masculina e a face feminina, de você mesmo, do Criador. E é no campo de tensão, que é o relacionamento entre esses dois polos, que você cria tudo. E que lá no final desse processo você cria aquilo que representa toda a vida. Aqui, nesse campo de criação, aqui nesse campo criador do relacionamento entre pai e mãe, entre masculino e feminino, você tem o Filho, que é o Cristo, que é o coração, que é o ponto da ligação entre os dois polos, entre a dimensão espírito, que desce, e a dimensão matéria, que sobe.
e que se espiritualiza. O espírito que desce se materializa e a matéria que sobe se espiritualiza. Eles se encontram aqui no coração, no alto da montanha, né? Onde espírito e matéria se encontram, se casam, por isso é o coração, e geram o filho. O filho é a relação. Tudo depende desse filho. Ele representa toda a criação, ele representa toda a pessoa. Porque ele reconstitui a unidade. É nesse filho, no coração desse filho, no coração de Jesus, que você reconstitui a unidade. Através do amor, você reconstitui a unidade, você acorda a presença de Deus no mundo. No mundão do ego, no mundão da separação, da violência, do caos, da injustiça, você acorda, ele é a manjedoura desse menino, desse filho, que é a presença de Deus acordando no mundo, acordando no coração. E é com ela que a gente deve se identificar, com essa presença, com esse grande coração que está no peito de cada um de nós. Porque esse é o nosso projeto, esse casamento que gera essa criatura, que é a consciência de Deus, em pessoa, é o projeto para o Cristo acordar na sua pessoa. Sim, Senhor, na sua pessoa. Sim, senhora, na sua pessoa. Então tem crise, sim. Tem crise nesse processo. E você tem que agradecer profundamente, porque o que você ganha com isso não tem preço. Não tem como medir. A felicidade que não cabe em qualquer descrição, em qualquer conceito, que é ser quem você é, ser neste mundo, manifestar neste mundo o seu amor, a sua presença de quem você é, essencialmente. Essa é a sua felicidade. Qualquer coisa, qualquer sacrifício vale para seguir nessa direção, para chegar nesse objetivo. Isso é para todos nós. E o Cristo Jesus é o modelo, ele é a chave, ele é o mapa, ele é a direção para chegar nesse ponto. Que é a sua presença. O nome desse jogo, como é que é o nome do jogo? Amor. E dá no que esse jogo? Se experimenta o que quando se tem êxito nesse jogo? Felicidade. Vale o sacrifício. Qualquer sacrifício está valendo.